Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, dentro dos nossos corações, a nos envolver cada vez mais. Nesse instante estamos todos juntos, juntos em pensamentos, juntos em harmonia, juntos em vivermos condições melhores, juntos em perdoarmos, juntos em sairmos das vicissitudes que ainda prejudicam as nossas almas pela própria condição de maturidade que nós nos demoramos, mas como sabemos que tudo isso faz parte da nossa evolução, que a dor é o burel do nosso espírito, que estaremos melhorando cada vez mais através da renúncia, através da boa vontade, através da fé, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar porque temos muito que aprender, temos muito que receber desses espíritos grandiosos divinos. Então vamos fazer o melhor de nós, porque os nossos irmãos, esses anjos amados, José de Mococa, está fazendo o melhor por nós, está nos envolvendo, está querendo que nós mudemos, está querendo que nós nos abrangemos cada vez mais em luz. Vamos ajudá-los, vamos dar um quinhão da nossa boa vontade para que isso seja feito nesse momento maravilhoso e divino. E hoje, gente, a gente vai assistir a palestra, nossa irmã Cida Albuquerque, o Argueiro e a Trave. Boa palestra a todos vocês, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Olá, sejam todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos a mais este encontro benéfico para a nossa vida. E para esse encontro de hoje nós escolhemos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 e o versículo 9, itens 9 e 10. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos, e esses itens que nós escolhemos chama-se o argueiro e a trave no olho. Então, nós vamos, primeiro que tudo, ler a epígrafe desse texto para que possamos começar a refletir sobre ele. Então, o texto diz assim, são as palavras de Jesus: Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como podeis dizer ao vosso irmão: Deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus 7, capítulo 7, versículos 3 a 5. Então, nós escolhemos essa mensagem, essa lição para hoje, para que possamos refletir um pouco sobre as coisas do dia a dia, da nossa vida, o que nos acontece diariamente. E nós sabemos que as lições de Jesus, todas as lições de Jesus, eram baseadas em fatos da vida, do cotidiano das pessoas. Ele utilizava sempre exemplos muito claros do dia a dia para que as pessoas todos pudessem compreender o teor da sua lição, a essência da sua lição. Então, para nós, ainda nos dias de hoje, continua valendo isto. Esse plano de, através das coisas simples, dos exemplos simples, conseguirmos chegar à essência dos ensinamentos. Porque nós sabemos que Jesus falava há 2000 anos, as pessoas naquela época tinham uma compreensão. Nós hoje temos outra, já caminhamos um pouco mais, então nos é possível compreender com mais clareza as lições, mas ainda temos que nos valer dos exemplos do dia a dia. Então vamos começar pensando o que é um argueiro? É uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, né? E o que é uma trave? O que seria um argueiro e uma trave? E o que significa ter um argueiro no olho? E o que significa ter uma trave no olho? Isso, nós vamos pensar nesses pontos para que possamos compreender a grandeza do ensinamento dessa mensagem de Jesus para nós. Então vamos perceber que argueiro significa, no teor dessa mensagem, um cisco pequeno, uma areia, uma poeira, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa que, se entrar no nosso olho, uma poeirinha que seja,
nos incomoda muito, arde o nosso olho, a gente não fica bem e com o olho ardendo, lacrimejando, não conseguimos enxergar as coisas com clareza, não é? Então, ficou bem claro para nós o que é um argueiro. Seria um cisco pequeno, por assim dizer. Mas ele também fala da trave. Então, vamos entender o que é a trave. A trave seria algo muito maior, um objeto maior que caísse em nosso olho, não só uma poeirinha, mas uma coisa, um objeto maior, uma partícula de algo maior. Isso, por ser maior, incomoda muito mais, machuca mais. E por causa disso, o olho vai ficar doendo mais e vai lacrimejar mais. E sim, daí sim, com uma coisa muito grande no nosso olho, vamos perder completamente a visão. Não vamos conseguir enxergar com esse olho, com esse problema. Então, essa é uma visão do que acontece fisicamente com os nossos olhos. Mas ela é muito, muito importante para que nós possamos compreender o que Jesus quer nos dizer com esses exemplos de cisco e de trave no olho, o que ele quer nos dizer moralmente com esses exemplos. Então, nós vamos pensar que nosso olho pode ser considerado, podemos considerá-lo como a janela da nossa alma. É através desse sentido do olhar que nós percebemos tudo o que está ao nosso redor, que nós enxergamos a vida como um todo. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que também depende de nós querermos ou não enxergar as coisas. Podemos simplesmente fechar os nossos olhos e não querermos ver. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, principalmente quando a gente está falando da parte moral, de olhar para dentro, de perceber aquilo que está além do concreto, o sentimento, a energia das coisas. Muitas vezes a gente fecha o olho e não quer enxergar. E daí, se nós fizermos isso, continuarmos fazendo isso, nós passaremos uma vida inteira com a visão turva, sem conseguir enxergar plenamente as coisas que estão ao nosso redor. Mas Jesus, na sua imensa misericórdia e amor pelos seus irmãos menores que somos nós, ele sempre falava das coisas materiais para alcançar a moral. Então nós vamos ver que moralmente um cisco no olho ou uma trave no olho significam coisas bem diferentes. Então, começamos pelo cisco. Já vimos que o cisco é uma coisa pequena, que incomoda no nosso olho, mas que não nos tira a visão completamente. Então, essa é a visão do cisco. Então, uma pessoa, moralmente falando, que tem um cisco no olho, é aquela pessoa que comete suas pequenas faltas por ainda não enxergar, não saber como fazer direito, não tem noção ainda, não tem clareza nessa visão de enxergar o caminho reto das coisas. É uma pessoa que, digamos, ela pisa em qualquer lugar e vai machucando os pés. Tem os pés sangrando, tem dores, porque tem um cisco no olho e não pode enxergar direito. Isso aqui dentro do nosso coração, moralmente falando. É quando nós ainda cometemos atos falhos, ainda damos voltas que não nos ajudam em nada, em vez de seguirmos o caminho reto, mais direto, com uma ligação mais direta com a criação divina, com o amor que Deus dá para nós. Então, isso moralmente falando, é quem tem um cisco no olho. E vamos ver então, moralmente falando, o que significa ter uma trave no olho. Isso é mais grave. Isso seria mais ou menos assim: uma pessoa que tem uma dificuldade tão grande de enxergar a realidade da vida, quando nós nos colocamos numa condição tão voltada, tão endurecida, que não enxergamos a realidade da vida. Enxergamos tudo só e simplesmente pelo nosso ponto de vista. As coisas são como nós imaginamos e ponto, acabou. Isso é a nossa realidade. Isso é ter uma trave no olho. E sabe quem comanda, quem mantém essa trave lá no nosso olho? É o orgulho. O orgulho é esse fator que nos coloca nessa condição, com uma trave muito, muito grande no nosso olho, essa condição de cabeça fechada, de achar que todo mundo está errado e só nós estamos certos, que a nossa visão de mundo é a realidade, é a verdade absoluta.
Isso é ter uma trave no olho. Daí, nós pensamos que uma pessoa, quando nós nos colocamos nessa condição, estamos nessa condição, nós não temos condição nenhuma de olhar para o outro, não é? Só que tem um grande problema. O outro, ele é sempre nosso espelho. É no outro que nós refletimos aquilo que nós mesmos somos, aquilo que está dentro de nós, nós refletimos no outro. Nós costumamos ver muito facilmente, mesmo com uma trave no olho, a gente consegue ver muito facilmente as falhas que o nosso irmão, que o nosso companheiro de caminhada faz durante a sua vida. Isso a gente percebe com muita facilidade. Então, essa trave faz com que a gente só enxergue no outro as coisas que não são proveitosas, que não são belas, que não são boas. E, na verdade, nós estamos enxergando, refletindo no outro aquilo que está dentro de nós mesmos. Então, temos que ter muito cuidado com essa visão distorcida da vida que essa trave no olho nos dá. Bem, vamos então aos conselhos de Jesus. O que Jesus nos orienta é mais ou menos como se fosse uma cartilinha para que nós consigamos colocar em prática todos esses exercícios que ele nos ensina logo atrás aqui na nossa mensagem. Vamos ver a forma prática de conseguir isso para a nossa vida. Então, como tirar a trave do nosso olho? Como podemos fazer isso? Vamos pensar um pouco. Depois de termos visto o exemplo dos olhos, da trave, do cisco, nós só podemos pensar que Jesus estava nos orientando a olhar para dentro de nós, buscar primeiro aquilo que está dentro de nós, porque já vimos também que o que a gente vê, que o outro, aquele que está próximo a nós, é um espelho para nós, que nós projetamos neles a nossa própria imagem. Então, parar de olhar o outro com censura, com julgamento. Olhar sim para dentro de nós e procurar identificar as causas das nossas dificuldades, reconhecer e admitir as nossas próprias faltas. Isso é muito importante. E despertar a nossa consciência. Se fizermos isso, se tentarmos pelo menos olhar com honestidade para dentro de nós, identificar aquilo que nos faz mal, que nos causa dores ainda, sofrimento, angústias, procurar identificar as próprias falhas, com essa lição que recebemos, que aquilo que está fora é o que está dentro de nós. Então, se nós com honestidade buscarmos olhar para dentro de nós, vamos conseguir fazer um plano. Uma vez que a gente desperta a consciência, não volta-se mais atrás. Com a consciência desperta, a gente já tem condição de, quando acontecem as coisas, a gente identificar de pronto. Então, ter um plano para quando isso acontece. Buscar sermos mais severos conosco mesmo, com as nossas próprias dificuldades, do que com as dificuldades dos outros. É como se fosse uma cartilinha para que sigamos. É uma fórmula mesmo. Olha, sempre que acontecer uma coisa que a gente, claro, tudo que acontece ao nosso redor a gente registra. Quando registrarmos que o outro cometeu uma falha, vê se aquilo também não cabe para nós, se a correção daquilo não cabe para nós. Vimos ali que todo mundo comete falhas, maiores ou menores. Quem tem mais compreensão já comete um pouco menor. Quem ainda não tem compreensão ainda vai pisando nos espinhos do caminho. Então, sermos mais severos para conosco mesmos. Termos um plano de ação. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós precisamos de um plano. Se nós acordarmos uma manhã e não tivermos um plano para aquele dia vai ser todo desperdiçado na preguicinha, e ficaremos indo de lá para cá, de cá para lá, e não vai sair nada de produtivo naquele dia. Por quê? Porque a gente não tem um plano. Parece até que não, mas a gente sempre tem um plano para tudo na nossa vida. A gente idealiza antes. Então, na questão do nosso melhoramento íntimo, nós devemos também aprender a fazer isso, a idealizar essa melhora, idealizar essa vida nova, idealizar essa vida mais leve, com menos dores, pisando em menos espinhos.
Então, se nós fizermos isso intimamente e fizermos isso um projeto real para a nossa vida, nós vamos conseguir esse melhoramento da forma correta, produtiva. Ajuda não nos falta para isso. Uma lição como essa de Jesus e como todas as outras dele para a nossa vida é incrível, é muito, muito valiosa. Então, nós podemos pensar que, sim, é muito importante, primeiro, visualizar esse plano, buscar dar forma para ele no nosso pensamento, mas aí temos que trazer para a nossa realidade. E na nossa realidade, os atos sempre valem muito, muito mais que palavras. Então, sim, é importante nós fazermos esse direcionamento dentro de nós, mas é muito importante nós agirmos. Depois que o pensamento está formulado, as ações. As ações valem muito, muito mais que as palavras. Então, se nós tivermos um bom plano de melhoramento, as nossas ações vão ser todas produtivas. Então, pensarmos muito nisso, que ações valem mais que 1000 palavras. É um ditado popular, mas é muito real. Porque, assim, palavras vão embora e ações marcam melhor as pessoas, marca a gente também. Porque a partir do momento que a gente tem uma boa ação, a gente vê que aquilo é bom, deu um bom fruto e aquilo fica marcado para nós. Então, esta é a consciência de tirar a trave do olho. Primeiro, reconhecer tudo que está ainda incorreto dentro de nós, com humildade aceitar isso, não esconder. Porque o que acontece normalmente, naturalmente na nossa vida se a gente não prestar atenção e não despertar? A gente esconde as nossas próprias dificuldades lá no cantinho da nossa personalidade. Tem umas bolsinhas lá nas sombras que a gente esconde tudo isso. E daí o que acontece? Se está escondido, elas aparecem só quando querem e nos prejudicam. Então, ter essa atenção conosco mesmo, ter um plano em mente e colocar esse plano em prática através das nossas próprias ações. Isso precisamos guardar bem, bem forte no nosso coração, dessa parte de tirar a trave do olho. O que é tirar a trave do olho? Depois, a outra pergunta é: como tirar o cisco do olho do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso companheiro de jornada? Bem, nós podemos pensar que é exatamente com tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Se nós tirarmos a trave do nosso olho, nós vamos enxergar o olho do nosso irmão com clareza. Ou seja, nós vamos com o nosso exemplo, corrigindo primeiro o que está dentro de nós, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos prende no lugar, não nos deixa caminhar adiante, aquilo que turva a nossa visão. E uma vez que nós já melhoramos a nossa visão, podemos então olhar para o nosso irmão com as virtudes que conseguimos ali quando tiramos a trave do nosso olho, que é o amor, a caridade, a compreensão, carinho uns pelos outros. Com isso, com essas virtudes que nós conquistamos quando tiramos a trave do nosso olho, nós vamos conseguir olhar para o nosso irmão de uma forma produtiva também. Nós vamos olhar para ele e não ter mais aquele ímpeto de julgá-lo, de condená-lo pelos seus atos falhos ainda. Vamos perceber que todos nós somos um complexo de coisas. Não somos só a falha que fizemos naquele momento. Todos nós somos a falha, sim, naquele momento, mas somos mais do que isso. Em algum momento acertamos, em outro ainda tropeçamos. Então, quando nós tivermos essas virtudes que conseguimos quando tiramos a trave do nosso olho, nós vamos conseguir acessar isso e colocar em prática em prol do outro. E como vamos fazer isso? Com os nossos exemplos. Não é chegando e falando: olha, eu mudei a minha vida, eu estudei, eu pratiquei, eu mudei a minha vida. Não, isso não vai causar impacto nenhum em ninguém. É com as nossas ações, é pouquinho em pouquinho, sabe? Nas pequenas coisas, nos atos mínimos da vida, que o outro, aquele que caminha conosco, vai perceber que nós estamos modificados. Vamos imaginar uma pessoa que é muito, muito nervosa,
que não tem nenhuma paciência com as situações difíceis, que fala alto, que se desespera, que fala asperamente com os outros quando tem uma situação difícil para resolver. De repente, essa pessoa começa a ficar mais suave, ela começa a ficar mais tranquila, pensar um pouco mais antes de falar, seus atos já não são tão veementes, diretos e agressivos. O que os outros que estão próximos dela vão pensar? Eles vão pensar, bom, algo aconteceu com essa pessoa. Nossa, era tão diferente, olha, tá mudando. E daí isso vai chamar a atenção daqueles que estão em volta. E as pessoas vão prestar atenção e começar a perceber que os atos dessa pessoa de agora são benéficos para ela, para todo mundo, e vão querer saber como isso aconteceu. Muitos vão perguntar, outros vão só observar, mas vai criar uma atmosfera do bem, vai envolver essas pessoas todas daquele círculo, daquele grupo, nessa atmosfera do bem, puxando para cima, elevando, mostrando com as ações que existe um caminho melhor, que existe um caminho mais suave, que existe um caminho com menos espinhos, que aí os pés sangram menos. Então todo mundo quer sofrer menos, ninguém gosta de sofrimento. Então, essa é a forma correta de tirar o cisco do olho do próximo, do nosso companheiro de jornada. É com os nossos exemplos. Esses exemplos que vão dar os frutos necessários para que ele próprio vá também tirando a poeirinha do seu olho, melhorando a sua visão, enxergando com mais clareza as diversas formas que temos de resolver os problemas da nossa vida produtivamente. Porque os problemas vão existir sempre na nossa vida. Nunca estaremos livres de problemas aqui na Terra, porque os problemas fazem parte da natureza do mundo em que vivemos e eles são ferramentas para a nossa evolução. Eles são como matérias na escola em que nós estamos, no curso em que cursamos. Então, ter essa consciência que é através de nós que o outro pode se melhorar também. E é uma via de mão dupla. Nós também vamos observar o outro, vamos perceber que se é bom para o outro, nós vamos procurar ver como ele faz e vamos querer fazer também. Isso tudo é lindo e maravilhoso porque a gente pensa o quanto que Jesus se importava conosco. Jesus, na sua imensa misericórdia, ele acredita tanto no nosso potencial. Ele é um escultor divino. Ele tem a nossa visão como um bloco de pedra, como o escultor tem na sua frente um bloco de pedra e ele vê dentro desse bloco de pedra uma imagem belíssima, uma escultura reluzente. Jesus é assim, ele é o escultor divino. Ele acredita que dentro de nós, dentro desse bloco que somos, com todos os cascalhos que nós colocamos em volta da nossa personalidade, do nosso eu divino, Jesus sabe que lá dentro existe essa escultura luminosa e ele trabalha muito para que nós consigamos cada vez mais, com o nosso próprio esforço, tirar esses cascalhos e deixar vir à tona a luminosidade dessa estátua maravilhosa, dessa essência de Deus, dessa partícula de Deus luminosa que existe dentro de nós. Então essa imagem é muito forte, muito boa para fixar o que Jesus espera que nós, o que ele acredita, o quanto ele acredita em nós. Somos um bloco de pedra, mas temos ali dentro uma centelha luminosa, como o escultor que vê no seu bloco de pedra uma escultura e com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua alegria, porque cada forma que ele constrói ali com seu instrumento de trabalho, ele se alegra e busca nova. Assim também somos nós na vida. E assim é Jesus, o escultor divino das nossas vidas. Bem, então, vamos às nossas conclusões da lição de hoje, porque é nas conclusões que nós conseguimos sintetizar as ideias e guardá-las com mais vigor dentro de nós, para que possamos lançar mão delas quando aparecerem as oportunidades e colocá-las em prática. Então, nós podemos concluir que todos nós estamos na mesma estrada empoeirada. Todos nós temos traves e ciscos nos olhos.
Todos nós enxergamos ainda parcialmente a realidade da vida. Não pisamos num caminho reto, nós desviamos pelo caminho e aí pisamos em espinhos. Por isso a necessidade de um ajudar o outro, de compreender quando o outro tem uma dor maior. E devemos então retirar esses espinhos da nossa vida, essa trave do nosso olho, esse cisco, com o despertar da nossa consciência. Devemos dar exemplos com o que adquirimos para que os outros também se beneficiem e nós mesmos, claro, nós somos os primeiros a nos beneficiar do despertar da nossa consciência e tomarmos várias medidas que nos ajudam, porque sabemos que o que mais vale para todos nós são os exemplos que uns dão para os outros. Então, sermos mais severos conosco mesmo, sermos mais compreensivos com o nosso próximo, olhar para ele com aquelas virtudes que nós adquirimos quando tiramos a trave do nosso olho, olhar para ele com generosidade, com compreensão, compreensão acima de tudo, respeito e compreensão. Isso vai ajudar muito o nosso vizinho, nosso companheiro de jornada a tirar os cisquinhos dos seus olhos. Pensamos que Jesus nos desculpa sempre, sempre Jesus nos desculpa. Vimos o exemplo do escultor divino, que é o nosso Mestre Jesus, e como um escultor que nós conhecemos aqui na Terra, ele vê em nós um bloco de pedra, mas ele sabe que lá dentro, o escultor sabe que dentro do seu bloco de pedra existe uma imagem belíssima, existe uma escultura brilhante, luminosa, e que só depende dele lapidar o seu bloco para que essa essência apareça. Jesus acredita nisso em relação a nós. Ele acredita que é com o nosso próprio esforço que nós vamos nos lapidando e deixando vir à tona essa luminosidade, dessa essência de Deus que existe em nós. Todos nós somos a essência de Deus, uma fagulha do seu amor, só que está escondidinho lá no bloco de pedra. Mas Jesus, como escultor divino, nos ensina. Temos que trabalhar muito, lapidar e deixar a luz resplandecer em nós mesmos. Então, com isso, nós vamos tendo a consciência de que está nas nossas mãos, depende de nós. E como é que depende de nós? Primeiro, despertar a nossa consciência, perceber as nossas necessidades, fazer um plano de ação, agir primeiro no pensamento, dando forma a esse direcionamento e logo depois colocando em prática, porque é na prática que a mágica acontece, porque daí não é só para nós, é para todos que estão à nossa volta. Então, ter esta consciência, buscar os estudos, buscar guardar bem, compreender as lições que recebemos, todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que lemos um livro, buscar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é uma cartilha benéfica para a nossa vida. É prático, é só nós prestarmos atenção, sair da letra e colocar na vida o que nós recebemos nas lições do Evangelho. Então, que tudo isso, que essas lições de hoje, que são tão belas, fique bem forte dentro do nosso coração, da nossa alma, e que nós possamos manter firme, forte, esse plano de ação. Porque assim, cada vez mais, nós vamos melhorar a nossa vida, diminuir as dores, os sofrimentos, as angústias. E quanto mais isso acontece, mais força nós adquirimos para as próximas lições. Porque esse é o nosso destino aqui na Terra. Nós estamos aqui para aproveitar muito bem o nosso tempo. Não desperdiçar uma oportunidade sequer. E nós temos agora uma grande oportunidade de aprendizado, uma grande oportunidade que reuniu toda a humanidade. Todos nós estamos na mesma situação. Nunca imaginamos que estaríamos assim, o mundo todo reunidos na mesma situação. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, fazer a nossa parte, olhar para o outro, ser solidário, buscar dar, contribuir com o melhor que temos,
compreensão em primeiro lugar, agir corretamente, agir eticamente, pensar no outro, não só em nós. Então, que nós possamos aproveitar muito bem essa oportunidade que a providência divina coloca em nossa vida, neste momento, nessa reencarnação. Então, que Jesus, na sua imensa misericórdia, nos abençoe, nos ilumine, continue acreditando em nós, nessa imagem belíssima que temos aqui dentro. Que assim seja, graças a Deus.